Bom, então, como eu falei anteriormente, essa é a segunda webinar sobre regiões administrativas. Nós estamos chamando ela das séries Webinar RAs Taguatinga. Saiba como estão os comportamentos dos consumidores e as ações dos principais vendedores da região. Nós estamos aqui com 3 grandes players, os 3 principais players do mercado de Taguatinga, está entre os top 10 no nosso portal de Taguatinga. Então, nós estamos aqui com o nosso grande mestre, veterano, uma pessoa espetacular do mercado imobiliário, um exemplo de pessoa, de profissional e de vida, Dr. Getúlio Romão, história imobiliário. Ele está há 51 anos no mercado, com Cresce ativo, é uma pessoa extremamente atuante, um líder aí do setor, foi presidente do Cresce e foi presidente de várias entidades do mercado. E queria dar o nosso bom dia, doutor Getúlio. Bom dia, Marcelo. Obrigado por essa oportunidade que você está dando ao mercado para que a população conheça os profissionais e que eles possam atendê-los. Mas eu queria fazer uma ressalva. Eu fui presidente do Cresce, temporário, com licença do presidente por 6 meses. Apenas isso. Tá? Agora, vice-presidente, eu fui 15 anos. Teve mais tempo de Cresce que se juntar todos os presidentes juntos aí quase, né, Getúlio? Brincando aí. Mas o senhor é uma pessoa maravilhosa, Getúlio. Todo mundo tem as melhores referências do mundo com o senhor. Tá? Muito obrigado. É a seriedade do trabalho que faz isso. Isso é um exemplo de vida de profissional para todos nós. Queria aqui agradecer aqui o Ricardo Valim, da Know-How. Ele que é CIO da Know-How Imobiliária. A imobiliária tem 30 anos no mercado. Exato. Trabalha com venda e aluguel. Eu vi nascer. Em Taguatinga. Muito obrigado, Ricardo Valim. Bom dia a todos, pessoal. É um prazer estar aqui. É um prazer, Marcelo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com o Getúlio, com o Wellington. Vai ser um webinar bem legal e interessante. Vamos nessa. Obrigado, Ricardo. Queria apresentar também vocês o Wellington Medeiros, que é CIO da Cimóvel. Tem uma empresa que tem 25 anos em Brasília, e o Wellington tem experiência em venda, locação e lançamentos, né? Com uma imobiliária com sede em Taguatinga e com filial no Lago Norte. Eu fiquei sabendo hoje, viu, Wellington, que vocês têm filial no Lago Norte. Muito obrigado aí pela sua presença, obrigado pela sua experiência nesse nosso webinar, Wellington. Bacana, Marcelo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Getúlio. Bom dia, Valim. Satisfação em estar presente aqui com vocês, principalmente nesse momento de retomada aí no mercado imobiliário. Acredito muito que nós, embora a pandemia, nós estamos na pegada para ser o melhor ano, pelo menos com venda de imóveis, locação de imóveis. E é isso. A gente está com essa migração dessa filial lá para o Noroeste. Vamos ter um lançamento recente lá agora. E aí, essa é a ideia. Que tenhamos um ótimo webinar aí, que a gente possa esclarecer o público nesse setor de locação e vendas. Estamos aqui. Satisfação. Muito obrigado, Wellington. Wellington, eu queria falar uma curiosidade. Eu fui para o mercado imobiliário em 1998. Eu fui chamado para trabalhar numa imobiliária e antes de entrar, eu fui para o mercado de terceiros, no caso. Eu saí da Xerox do Brasil, estava falando aqui do Valim, que coincidentemente é o nome do nosso mestre lá da Xerox, que nos dava aula. E aí eu fui vender meu primeiro imóvel. Foi um amigo meu que me deu um apartamento lá no C1, lá de Taguatinga. E a sede foi exatamente onde ficava a sede da Cimóvel. Ficava embaixo, a loja ficava embaixo, o apartamento era em cima. E eu, coincidentemente, eu captei o imóvel, eu não conhecia o mercado de Taguatinga naquele momento. E aí eu chamei um corretor que estava lá de plantão. A gente subiu no apartamento, a gente avaliou junto o imóvel, ele me deu o preço. Eu falei, então vamos vender juntos. Você bota aí, eu boto aqui, o contato é meu, se você puder vender, a gente vende. E eu vendi meu primeiro imóvel na minha vida. Quem precificou foram vocês da Cimóvel. E eu vendi esse apartamento em 2 semanas, cara. Foi inacreditável. Eu acho que era um apartamento de 2 quartos. Foi um negócio assim surreal, foi muito rápido, sabe? Então, eu queria falar que a primeira experiência da minha vida foi de vender o imóvel, foi em parceria com a Cimóvel. Com corretor da Cimóvel. Satisfação grande nossa, viu? Obrigado. Mas vamos lá, começando o nosso webinar aqui, nós vamos falar sobre Taguatinga.
Eu queria falar rapidamente alguns dados de Taguatinga. A Taguatinga tem uma quantidade de habitantes, segundo o PDAD de 2015 ainda, eu não consegui pegar o mais atualizado, peço desculpa, 222.598 pessoas, e o número de domicílios, ou seja, de residência em Taguatinga, era de 69.678. Daí dá 3,20 pessoas, habitantes por residência. Na verdade, não existe isso. Ou tem 3, a média tem 4, né? E uma renda familiar média de 7,7 salários mínimos, ou seja, que dá algo em torno de R$ 8.000, tá? Então, isso é só para a gente ter uns números macros de Taguatinga. E eu queria agora passar para vocês o comportamento do consumidor que nós estamos tendo no mercado de Taguatinga, no portal DF Imóveis. Pode ser? Posso compartilhar com vocês aqui? Vamos lá. Vamos lá, gente. Ops, está aqui. Vocês estão vendo a minha apresentação aí? Está aparecendo, Taguatinga? Sim. Tá tranquilo. Ótimo. Então, vamos lá. Taguatinga RA3, né, que é a terceira... a Taguatinga também é a terceira cidade mais populosa do Distrito Federal. É bom colocar isso, tá? Então, vamos lá. O comportamento dos consumidores, nós vamos falar a análise de leads, vendas, e nós vamos ver os valores que estão acontecendo aí em Taguatinga, né? Bom, vamos lá. Aqui eu peguei o tráfego de imóveis vistos no portal. São os imóveis todos que foram visitados, tá? Clicou, apareceu o imóvel. Então, eu fiz um paralelo aqui de janeiro a junho, para a gente ter uma análise mais precisa. Então, vocês podem perceber que a gente tinha 3.257.000 imóveis visitados em janeiro, e passamos para junho de 5.443.000. Essa diferença do menor para o maior, dos picos, né? Dá de 67%. Você vê que a gente teve uma pequena queda, a gente começou a crescer aqui de janeiro para fevereiro, tivemos uma queda em março, e aí ela foi crescendo continuamente aí em junho, já estamos quase no final de julho, eu já posso falar para vocês que continua crescente o número de imóveis vistos. Tá? Eu só não puxei porque faltava 2 dias para completar julho, né? Vamos lá. Leads são contatos, tudo que é gerado clicar quando a pessoa clica no telefone, clica no WhatsApp e passa e-mails para vocês. A gente estava tendo 100 mil contatos ou leads, né? Vou falar contatos aqui porque é uma informação mais genérica. 100 mil leads em janeiro, caímos para 91. Depois nós tivemos aqui o fundo do poço, 78.707 leads, contatos no caso, e a gente foi subindo gradativamente, tivemos 112 mil contatos, ou seja, teve um crescimento entre o vale e o pico máximo aqui de 43%. Tá? Bom, sobre valores, eu vou falar aqui sobre valores de todos os imóveis que a gente vai avaliar aqui. Apartamento de 1 quarto, 195, apartamento de 2 quartos, 215 mil, apartamento de 3 quartos, 350 mil, apartamento de 4 quartos, 730, casa 2 quartos, 300 mil, casa 3 quartos, 480 e casa 4 quartos, 750. E tem aqui a quantidade de visita, a quantidade de leads que a gente estudou. Um ponto importante que eu queria colocar para vocês dentro das ofertas é uma coisa que eu me achei curioso, eu queria já abrir uma conversa sobre isso, sobre apartamentos de 4 quartos, que está tendo muito pouca oferta em Taguatinga e apenas um imóvel de aluguel. Eu vou tocar nesse assunto lá na frente para a gente lembrar desse tema depois, tá bom, pessoal? Porque eu queria, quando vocês falassem, todo mundo visse vocês falando, tá certo? Tá? Vamos lá. Travou aqui meu computador, desculpa. Antes de entrar nesse tema aqui, eu vou sair aqui e vamos falar sobre o que a gente está vendo desse comportamento de maneira geral, antes de entrar para o próximo slide. Queria começar agora com o Getúlio. Getúlio, como é que o senhor está sentindo aí o mercado? O senhor acha que realmente está tendo esse comportamento de visitas nos imóveis e essa quantidade de ligações e contatos, digamos assim, ela está representando a sua realidade aí, você que está na ponta, mostrando e vendendo imóveis, significando também mais venda para vocês?
Deixa eu esclarecer um detalhe, porque eu não sirvo muito de parâmetro para o que você está dizendo. Eu já faz alguns anos que o foco do meu escritório imobiliário é imóvel comercial. E aqui se tratou basicamente de apartamentos e casas. Então, faz muito tempo que eu não sei o que é uma casa, o que é um financiamento da Caixa e essas coisas menores. Meu foco é grandes prédios, grandes edifícios, locação e venda de imóvel comercial. Eu sou um dos líderes hoje no mercado, juntando tudo. Eu tenho aluguéis caríssimos hoje e estou batendo nessa tecla, porque com o tempo de casa que eu tenho, me deu a oportunidade de eu escolher o que eu quero fazer. E eu escolhi imóvel comercial. Então, em imóvel comercial, eu estou apto a responder qualquer pergunta e residência eu tenho que acompanhar vocês, que são os líderes. Perfeito. Mas então, vou aproveitar o senhor, já muito bem colocado, muito obrigado pelas colocações. Realmente, o foco desses webinars é imóvel residencial. Eu peço desculpas, Túlio, mas eu gostaria de contar da sua experiência, por exemplo, para nos dar uma informação, primeiro, sobre essa questão de pouca oferta de apartamento de 4 quartos em Taguatinga. Só para você ter uma ideia, para venda só tinha 30 e para aluguel só tinha 1. E eu achei isso um pouco tanto esquisito e eu queria que o senhor falasse. Eu esclareço isso, não tem nada a ver com o que eu estou fazendo. É que foram construídos poucos prédios de 4 quartos. A gente dá para tirar no dedo aí, no máximo 10 edifícios hoje tem apartamentos bons de 4 quartos. E a grande maioria dos 4 quartos foram construídos ali no Península, que é no Pistão Sul, que nós, taguatingueiros, consideramos que é Taguatinga. Mas, geograficamente, ele pertence a Águas Claras. Só ali são 1.200 apartamentos. E o menor que tem é 3 quartos. Então, lá não tem apartamento de 2 quartos, nem 1 quarto. A maioria é 4 quartos. Apartamento de 140, 150 metros quadrados. Então, falseia a nossa estatística. Quem mora lá fala que ele mora em Taguatinga. Que é Taguatinga. Ele anda a pé e vai para o shopping. Mas, na verdade, estatisticamente, geograficamente, vai para Águas Claras. Entendi, muito bem colocado. Valim, você podia completar então para mim aí? Obrigado, Getúlio, pela informação. Eu acompanho o senhor aí 100%. O senhor falou para mim, está falado, é regra. Vamos lá. Vou falar com o Valim. Valim, você viu essas estatísticas aí de médias, que Taguatinga está até acima da média de visitas e está quase 3 vezes mais a quantidade de leads da média do portal. Sim. Vocês estão sentindo isso aí em Taguatinga? Como é que vocês estão visualizando isso? Então, Marcelo, é uma das coisas que até nos traz um pouco de surpresa, porque esse período de pandemia, né, as nossas previsões no primeiro momento é que teria um esfriamento, teria uma pausa desse crescimento de procura, como você mostrou no gráfico um pouco antes. A gente teve uma queda ali em março, né, naquele início nebuloso da pandemia ali, fevereiro, março, aquele período de estabilidade, né, exatamente como você mostrou ali nos gráficos, e a gente conseguiu subir tanto a procura por visita quanto a construção de leads, né? Então, esses números, como você mostrou ali, um aumento de 67% de imóveis vistos e um aumento de 43% na construção de leads, é extremamente na verdade, real. Valinho, só queria consertar. A média do portal deu 67% de imóveis vistos. E a média de Taguatinga de imóveis vistos, por incrível que pareça, deu 92%. Entendeu? Olha que legal. Né? Eu queria só... E a gente tem sentido isso na pele. O número de leads aumentou tanto de março para... Vamos pegar aqui uma abrangência dentro da know-how imobiliária, né? De março a junho, a gente teve um aumento aí de 62% de visita e geração de lead, né? Então, a gente, nesse período, contratamos funcionário, nesse período, aumentamos equipe, fizemos investimento, coisa que, no primeiro momento, a gente pensava que não existiria por conta da pandemia, né? Então, eu acredito que, quando a gente for falar desses gráficos novamente, a gente vai chegar à conclusão de que é um período onde a população está olhando para casa, né? Está olhando para o espaço que vive, está olhando para o apartamento, está olhando para a sua casa, percebe que precisa de um espaço maior, ou muitas das vezes no período de pandemia percebe que precisa de um espaço menor e precisa ali fazer uma adaptação do seu estilo de vida. E Taguatinga, por ser Taguatinga, sentiu isso com muita força e muita potência, né? Então a gente sentiu realmente essa evolução.
É gritante a diferença, porque realmente foi um aumento muito grande. A gente conversa isso lá na internamente na imobiliária. Então, tudo que a gente tem conversado, todos esses gráficos aí, é realmente verdadeiro na nossa prática diária de trabalho, sim. E as vendas, além das visitas, as vendas, como é que estão as vendas? Aumentaram suas vendas? Elas continuam? Como é que está nessa questão? Por exemplo, esse número que eu falei para você de 62% de aumento, eu falei de aluguel, tá? De vendas, a gente teve um aumento de visitas e geração de lead de 47%. Olha que maravilha. Então, a gente teve um maior aumento no questão do aluguel. E tivemos um aumento, quando eu falo esse número, eu estou levando em consideração visitas e a geração de leads, né? Estou levando, esse número foi computado em relação à quantidade de telefonemas, visitas físicas e todos os leads gerados por todos os portais que a gente trabalha. Nosso carro-chefe é, obviamente, o DF Imóveis. E a gente teve esse aumento aí de 62% na demanda de aluguel e um aumento de 47% na demanda de venda. E fechamento, vendinha, venda feita, como é que... Sim, obviamente. Em relação ao período, o mesmo período, do mês de junho do ano passado, a gente teve um aumento de 18% em relação ao mesmo período do ano passado. Que maravilha. Então, significa que, em relação à venda, né? Estamos falando de venda. A venda a gente teve 18% e aluguel a gente teve 27% de efetivos, contratos efetivados de aumento do período anterior. Que maravilha, velho. Muito, muito obrigado. Parabéns. Fico muito feliz de saber isso aí. Sobre vendas eu quero falar também. Opa, pode falar, fala, tudo. Eu posso dar uma notícia boa. É o seguinte, as empresas estão alugando, tá? Como não trabalho com residência, eu posso lhe dizer o seguinte, as empresas estão alugando, principalmente as grandes. Eu atendo muito cliente de fora, Rio, São Paulo, grandes empresas estão vindo para Brasília, e estão chegando, elas estão abrindo, elas estão alugando. Eu tive o melhor semestre dos últimos 3 anos, tanto em quantidade de locação, como tudo. Foi o melhor semestre. Então, eu não tive pandemia. Eu trabalhei com cuidado, mas os clientes estão chegando. Então, a economia não baqueou. Pelo menos nessa região que eu estou atendendo, as empresas estão abrindo novos negócios. Então, isso é uma informação muito importante. O que nós pensamos que ia ser uma bancarrota, parar tudo, é o contrário. As empresas estão alugando. Todo dia chega empresa nova para instalar em Brasília. Legal. Que maravilha, Túlio, que isso aí é uma coisa movimento que a gente tem que estar conversando aqui, que é sobre a questão do residencial, né? E Brasília tem muito funcionário público, no caso, né? Então tem renda perene, aquela coisa toda, né? Eu já falei isso várias vezes, mas vou reforçar, 1/3 da população do Distrito Federal assalariada é funcionário público federal ou do Distrito Federal, né? E eles representam 2/3 da população economicamente ativa, dos salários pagos, no caso, né? E quando o senhor fala que as empresas privadas estão alugando, isso é um excelente sinal dizendo que o mercado econômico do Distrito Federal ele não está sofrendo a queda que está sendo sentido em outros estados. Fico muito feliz de eu ter colocado isso. Isso é uma informação para nós assim, extremamente valiosa, né? Wellington, voltando aí, então, saindo da parte econômica, que o doutor Getúlio nos brifou aqui de forma maravilhosa mais uma vez, como é que está essa parte residencial? A sua quantidade de visita, a sua quantidade de leads, a sua quantidade de vendas efetiva. E, Wellington, eu queria explorar um pouquinho mais de você sobre essa questão de lançamentos. Afinal, vocês têm uma das poucas empresas do Distrito Federal que tem ainda alguns lançamentos, vendendo alguns imóveis novos aí em Taguatinga. Então, eu queria que você falasse sobre tudo isso que a gente já comentou agora e depois desse um foco nessa parte de lançamentos. Podia ser assim, Wellington? Bacana, vamos lá. Então, falando até um pouco sobre a nossa praça aqui, né, sobre Taguatinga, esse período aí de pandemia, as imobiliárias ficaram fechadas um período aí entre 30 e 35 dias. E Taguatinga, aqui, é uma cidade muito modular. Igual o Valim falou muito bem, a gente tem casa, tem apartamento. Então, a procura por imóvel residencial, nesse período, fez com que a população, na verdade, o consumidor de locação, com o consumidor de vendas, ele olhasse muito para dentro da residência, sobre se enquadrar melhor.
Itaguatinga é uma das praças que tem casa para você escolher para morar, tem apartamento, que o público, por exemplo, de Águas Claras, ele está migrando ali para o Guará, está migrando para o Parkway. Itaguatinga, quem é barreirista, está aqui dentro do bairro, ele pode escolher aqui permanecer em Itaguatinga, né? Então, assim, em meio a essa conturbação, adoçou aí o início das obras do túnel, e isso tirou um pouco o peso, né, dessa questão aí. A coisa vai acontecer, não vai acontecer, e ainda bem que tá fluindo bem. Para a gente aqui, voltando para o nicho de imóveis, março foi um mês de declínio, realmente diminuiu bastante os leads, mas o mês de abril deu conta completamente de recuperar o que ficou ocioso lá no mês de março. E o mês de maio, o mês de junho, para a gente, a nossa velocidade de vendas dobrou do início do primeiro semestre. Então, assim, nós tivemos uma procura muito grande com relação a imóvel. Os imóveis novos que a gente tem, como houve baixa nos juros, quem estava preparado para comprar imóvel que seja por financiamento bancário, em janeiro, fevereiro, as vendas, todas elas aconteceram, as que estavam previstas para o mês de maio e para o mês de junho. Então, assim, para a gente foram meses fantásticos aí. Eu acredito que julho vai superar, sim, o mês de maio, o mês de junho, com essa soma, né? A soma do comprador, do consumidor que estava preparado, e a notícia dos juros reduzidos. Para a gente foi um período muito bom, período de venda de imóvel pronto e venda de imóvel de revenda e venda de imóvel de lançamento também. A gente ainda tem um estoque pelo menos de 100 imóveis aqui só em Taguatinga, de imóveis novos, e é uma oferta que está cada vez mais escassa, né? Para os próximos anos a gente não, com relação a Taguatinga, é um produto que de fato ele vai ficar escasso, e o que vai provocar também, a gente acredita, uma alta de preço. Talvez a gente deva falar nisso um pouco mais para frente, porque vai diminuindo a oferta e a disparada de preço, que é um pouco comum. Imóvel novo, a procura aqui com a gente aqui é sempre a carta maior, né? E algo que nós ficamos até meio que espantado um pouco com o resultado é que o inquilino, a gente tem aqui um volume grande de locação, a gente aluga entre 50 e 60 imóveis por mês. Então, quando esses imóveis são ofertados para essa turma aí da carteira de locação, os inquilinos estão em uma percentual muito grande pronto para comprar o imóvel. Então, muitas das vezes a gente pega ali aquela opção de vendas, né? E vai, vou oferecer para o inquilino, esse é o trabalho agora. Até pensando que eu já tinha um comprador, chega lá, a gente se depara que o inquilino, o locatário, muitas das vezes ele está pronto para adquirir o imóvel, e para a gente tem sido uma surpresa muito positiva. Deixa eu ver se eu entendi aqui, Wellington, essa sua questão. Você está falando que o inquilino está alugando o imóvel, ele está comprando o imóvel que ele está alugando, ou você está querendo dizer que você está pegando existe pessoas da sua carteira de locação que estão comprando os seus imóveis novos? Você pode falar um pouquinho melhor sobre isso? Vamos lá. Como tem vários imóveis da carteira, pelo menos mensalmente, entre 10 e 15, quando esse direito de preferência chega lá para o inquilino, ele já é ocupante do imóvel. Então, assim, o ticket de clientes locatários, inquilinos, que compram o próprio imóvel locado tem sido um número muito expressivo. E a gente, na verdade, tem trabalhado pouco a venda, né? Quando eu chego lá, o inquilino mesmo está comprando o imóvel. O momento é muito bom, os juros são muito favoráveis. Então, essa é uma surpresa muito positiva para a gente, no âmbito de vendas. Ricardo, como é que está isso aí, já que o Wellington botou isso essa questão, como é que você está sentindo isso também, esse movimento? Sim. Ele estava falando e estava me vindo à memória aqui, por exemplo, só essa semana, às vezes até os inquilinos estão até adiantado da opção de venda. O inquilino me liga, fala, Ricardo, Valinho, eu quero comprar o meu imóvel, como é que a gente faz para conversar com o proprietário? Já estou aqui há alguns meses, já estou aqui há alguns anos, e esse é um movimento legal, que isso não é algo particular ali da nossa empresa, como o Ayrton falou, tem acontecido na Cimóvel também, então isso é um movimento de mercado. Então os inquilinos têm nos procurado e feito proposta, tem gente que vive de aluguel e mora de aluguel, tem vendido seus imóveis para comprar os imóveis que alugam dentro da nossa carteira. Então, esse movimento que o Wellington falou é verdadeiro e a gente tem passado pela mesma situação. Olha que legal. Eu vou compartilhar aqui a tela, vou aproveitar que a gente tocou nesse assunto, depois a gente volta em vários outros.
Eu vou compartilhar aqui um estudo que eu fiz aqui. Eu fiz a brincadeira do saia do aluguel. Olha só, vê aí, Wellington, você que está vendendo muito imóvel de lançamento também, talvez seja interessante para você. Eu acho que o que vocês falaram aqui está bem de acordo. Você vê que nós não vendemos imóveis, né? A DF Imóveis é simplesmente o marketplace e agregador de vocês. Olha que interessante que vocês estão falando aqui. O Wellington, você vende muito apartamento de lançamento, é de 3 quartos, não é isso? Estou certo ou estou errado? Exato, 2 e 3 quartos. 2, 3 quartos. Só uma pergunta, Wellington, qual o metro quadrado médio desses apartamentos aí, lançamentos? Estão trabalhando nessa faixa de preço aí de mais ou menos quanto? 5.500 metros quadrados. A média do novo, né? É a média do novo. Legal. R$5.000 metros quadrados. Boa pergunta. Vamos lá. Olha que interessante isso aqui, o Wellington Valim e mestre Getúlio. Apartamento de 2 quartos, só como referência aqui, R$215 mil é o valor do valor mediano dos imóveis lá. O aluguel está em 900, o valor mediano 950. Lembrando que isso aqui são imóveis usados, né? E aqui tem variações de vários tipos. Taguatinga é uma cidade muito plural. Então, você tem desde um apartamento super nobre, uma localização mais nobre, e um apartamento em cima de uma sobreloja, e aí faz a variação de preço ser muito grande. A gente tem variações de preço aqui de 2 quartos, você tem ideia de 90 mil até R$476 mil. Então, esse aqui é o preço mediano, tá? Tanto para venda quanto para aluguel. Então, essa falta de uniformidade gera essas grandes discrepâncias. Então, isso aqui é apenas um número para nós analisarmos, certo? Então, vamos lá. 215 mil valor mediano, o aluguel mediano também está em R$950. E se a gente fizer uma simulação nos bancos sobre IPCA, que há necessidade de pagar 20%, se a pessoa tem que pagar R$43 mil, eu vou até tentar ver se eu consigo fazer um apontamento aqui, ó. Vou botar aqui, vocês estão vendo o mouse aqui, ó, tá? Dá uma rentabilidade de 0,44%, né? Eu vou pegar aqui também como exemplo um apartamento de 3 quartos, né? 350 mil valor mediano e o valor de aluguel 1.250, que dá 0,36, tá vendo? Se você pegar todos os imóveis, até casa 4 quartos aqui, está dando 0,40. Você vê um quarto 0,44, nós temos 0,39% a questão. Eu estou errado aqui? Não, eu estou errado. Né? Eu queria mostrar esse slide aqui, saia do aluguel, perdão. Então, voltando aqui, esses números são iguais, tá? Que eu quero ver aqui, ó. É isso aqui, ó, 215 mil, 95 reais de aluguel, uma prestação de 1.290 e uma entrada de 43 mil reais. Né? Essa é a forma. Você vê que está muito baixa a diferença. Eu acho que nunca na história do Brasil teve tão baixa a diferença entre a prestação e a diferença do aluguel. E o apartamento de 3 quartos, 350 mil, aluguel 1.250 e o valor da prestação, R$ 2.085. Né? Se você pegar 350 mil reais, que dá uma entrada de 70 mil reais. Então, assim, essa era uma pergunta que eu ia fazer para vocês e vocês já colocaram que já está acontecendo de forma orgânica, ou seja, natural, sem vocês forçarem nada, do inquilino está querendo comprar mais o imóvel do que o próprio dono do imóvel botar o imóvel à venda, não é isso? Exato. No meu caso, tem acontecido mais esse caso do que o contrário. É isso aí. Legal. É só ir jogando um pouco de luz aqui bem na planilha aqui, né, Marcelo? O que acontece? A gente... Tranquilo, se puder só retomar lá para me fazer uma alusão. Coloca lá para a gente, só para me colocar uma situação. Eu vou deixar para ele, então, vou deixar a gente conversando em cima da planilha para ficar mais fácil, todo mundo visualizar. Vou tirar um pouco vocês da tela aqui, mas vou botar a planilha de novo. Espera só um pouquinho, que deu uma... Vocês estão vendo aí? Espera aí, a planilha... Eita, meu Deus do céu. Mas acredito que dá para a gente falar sem a planilha, os valores estão bem Pronto, vivos aqui. Apareceu, desculpa aí, tá ótimo. Estão vendo aí, não estão vendo agora? Show, tranquilo. Desculpa, Show. pode falar. Tá na tela, tá tranquilo. O que
O que acontece? Igual o Valim falou, o inquilino está pronto, ele já teve essa percepção que o ticket médio da prestação, a disparidade está pouca com relação ao valor do aluguel. E aí ele mesmo está procurando comprar o imóvel. E como o proprietário entende do melhor momento e o investimento lá está voltando, o investimento com o imóvel está voltando a quase 0,5%, isso está levando uma tendência de alta de preço. Porque a briga pelo valor de venda, ele fica ali uma certa discussão boa, pelo menos para o proprietário, para a imobiliária também, que ofere renda em cima do valor da venda. Então, assim, o inquilino muitas vezes quer ofertar um preço que, na verdade, o imóvel tem uma valorização, porque o vendedor do imóvel, ele entendeu que houve essa alta de preço. E aí, mas isso não deixa de os negócios acontecerem. O inquilino está pagando um pouco mais caro pelo imóvel, embora a prestação está mais acessível e está levando uma alta de preço. Porque, até voltando para o nosso mercado de Taguatinga, falando estritamente de Taguatinga, a ideia é que imóveis novos, principalmente esses mais procurados, a oferta diminui cada dia mais. E essa realidade é hoje, né, conforme nós estamos falando aqui, porque 2 anos atrás essa prestação estava muito distante do valor do aluguel. Então, era mais cômodo manter as locações mesmo, e acho que esse é um dos grandes motivos da retomada aí do mercado imobiliário. São ótimas notícias aí para quem quer comprar e para quem quer manter também um rendimento aí com locação. Sobre essa questão de preço, de maneira geral, eu peço desculpa, eu acabei não olhando o Taguatinga, mas eu vi que no portal, de maneira geral, os preços de imóveis ofertados, eles aumentaram de janeiro para agora em 2,76%, sabe, Edson? Eu não consegui visualizar isso na nossa, em Taguatinga. Eu peço perdão, eu não fiz essa análise específica de Taguatinga, mas isso é geral, né? Você que está vendo, você que está fazendo o lançamento, vocês estão mantendo o preço que vocês mantiveram antes? Já teve algum aumento no preço da tabela de vocês? Como é que está isso? Então, os imóveis de 2 e 3 quartos, todos eles nós conseguimos aplicar ajuste. Não chegou a 2%, mas houve aumento sim no preço desses imóveis mais procurados. Conforme você falou, Taguatinga é uma cidade muito plural, né? Às vezes você tem um apartamento de 1 quarto num condomínio fechado e às vezes você tem um apartamento de 1 quarto em cima de comércio. Então a disparidade de preço é um pouco grande. Mas os imóveis com maiores procuras, nós tivemos sim alta de preço do metro quadrado, principalmente na procura dos novos. Isso com certeza. Certo. Como é que está aí? Eu vou perguntar ao Valim, você que mexe mais com imóvel de revenda, você sentiu algum aumento de preço ou está estabilizado isso? Porque 2% a gente, no final das contas, não percebe tanto, né? Como o doutor Getúlio mesmo fala aí, a margem de negociação do preço ofertado e do preço efetivamente vendido tem uma margem aí dentro. Como é que você está vendo isso? 10 a 15%. Olha só. Marcelo, não sei seguinte. se tudo não, eu nunca consegui esse desconto todo não, meu doutor Getúlio. O máximo que eu consegui foi 5%, mas É a grande verdade. queria tentar. Mas diz aí, velhinho, por favor. Então, o Wellington colocou muito bem aí, ele falou a respeito, eu acredito que esse ajuste da tabela, até perguntar para eu fundamentar o meu argumento. Wellington, esses 2% em relação à tabela do novo, é isso a resposta que você deu para o Marcelo? Ou geral? Tabela do novo. Tabela do novo. Tabela do novo. Nesse caso, Marcelo, como a gente de alguma forma está mais na linha de frente ali do imóvel de revenda, essa variação de preço, ela ficou mais volátil nessa época de pandemia, né? Pelo menos essa é a nossa análise inicial. A gente leva em conta hoje em dia no preço a necessidade e a demanda, muitas das vezes, do vendedor em relação a preço. Comparado aos períodos anteriores, a gente não teve uma grande diferença de variação de preço, efetivamente, em relação à avaliação e divulgação de imóvel. O que varia nessa questão de preço é o que eu falei, é a demanda e muitas das vezes a necessidade do comprador. Né? Ainda mais na época de pandemia, às vezes existe proprietários que têm uma necessidade de velocidade maior para poder realizar uma venda e, obviamente, que o preço acaba sentindo essa velocidade. Algo que eu sempre falo, né? O proprietário, quando ele tem a visão de velocidade, obviamente que o preço precisa ser trabalhado. Quando o proprietário tem uma visão de qualidade, o preço final
tende a se manter um pouco parecido com o mesmo período do ano anterior, né? Mas esse reajuste, como ele falou, de 2% no novo, para nós da revenda, que é o nosso foco aqui, é uma variação também plausível no nosso mercado, né? Essas variações são muito pequenininhas, de 1 a 2%, mas se eu pudesse bater o prego e falar mesmo qual é a minha variação, seria que os preços, né, médios se mantêm muito parecidos com o mesmo período do ano anterior, mas, como mais uma vez, existe essa variação por conta da pandemia, que é algo que a gente meio que está tentando, o que tocar nós dança, né? Esse que a gente está lidando, e a forma de trabalhar que a gente está atuando hoje é basicamente isso daí, Marcelo. Coisa boa. Eu queria perguntar aqui para vocês, o Wellington já tocou um pouco nesse assunto, eu queria explorar mais um pouquinho essa questão. A gente está vendo aqui uma quantidade muito grande de crescimento de imóveis vistos, estão maiores, né? Vamos falar assim, vou fazer uma comparação, fazer uma analogia aqui no caso, tá? O maior universo de imóveis que nós temos, ele está em apartamentos de 2 quartos, tá? São 79.557 imóveis. E aí, ele representa 63%. Vocês estão me escutando? Desculpa, para quem precisa tiver saído. Significou 63% das visitas, tá? E 91% do lead. Se eu pego aqui a casa de 4 quartos, que tem uma oferta de 38 mil, só para que vou pegar aqui, desculpa, vou pegar a casa de 3 quartos, tá? Que tem 42 mil casas ofertadas no portal de 3 quartos, na Itaguatinga. Nós tivemos um acréscimo de visita de 137, ou seja, nós estaríamos comparando 2 quartos, né, que não é o mesmo preço, mas só para falar percentual, de 63 para 137, ou seja, é o dobro de visitas nas casas de 4 quartos, de 3 quartos, perdão. E a quantidade de lead aumentou, de contatos, né, aumentou em 87% e apartamentos cresceram em 91%. Já no apartamento de 3 quartos, que tem uma quantidade de 44 mil imóveis, aumentou em 64% a quantidade de visitas e 84% a quantidade de leads. E na casa de 4 quartos, que temos 38 mil unidades, ela aumentou as visitas em 126%, e os leads em 116%. Está tendo uma busca maior mesmo do que o normal para casas? Aumentou a procura por casas? Valim, você pode falar, aproveitar que você está aí nessa... Legal, sim. Então, essa questão, quando a gente estava, né, a gente fazendo um briefing aqui antes de começar a nossa reunião, foi a primeira vez que eu dei uma olhada nesses gráficos, e realmente é a realidade, né? Algo que eu já ia falar muitas das vezes até antes de ver o gráfico. É aquilo que eu comentei no início do nosso webinar. Essa época de pandemia é uma época em que as pessoas estão tendo a oportunidade de olhar para o seu lar, para a sua casa, com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de carinho. Obviamente que quando a gente está na rua, aquela correria, né? A gente vai para casa ali, dorme, acorda cedo, volta para o batente, volta para a luta, e a gente acaba perdendo esse tempo de qualidade para estar cuidando e olhando do nosso lado da nossa casa. Pelo menos a minha análise, a minha visão, com essa questão da pandemia, as pessoas dentro de casa, elas surgiram ali dentro necessidades que outrora não existiam, né? Um espaço maior, um quintal para brincar com os filhos, né? Eu acredito que essas pessoas que estão dentro de casa em época de pandemia, que estão dentro de um apartamento e sentem a necessidade de um quintal, de uma brincadeira com o cachorro, de um espaço ao ar livre, esse tipo de situações, começou a surgir essa necessidade que outrora não existia, né? As crianças estavam na escola, as crianças chegavam só à noite, brincavam ali rapidamente, dormia. Então, essas necessidades em época de pandemia surgiram. Então, esse aumento, pela pesquisa e busca por casas, aí de 3, 4 quartos, aumentou bastante. Casa, de modo geral, aumentou bastante, né? Como os próprios números aí mostram, um aumento muito, muito grande mesmo, e isso se torna realidade dentro da nossa imobiliária. Dentro da know-how, uma casa chega no nosso período de locação
ela não passa ali de 3, 4 dias nas captações. Então, o mercado demonstra estabilidade, Doutor Getúlio, peço um pouquinho, seu pai, obrigado. Perdão, pode falar, continuar falando da casa, é porque estava dando interferência no doutor Getúlio, pode falar disso. Então, esses números, esses aumentos aí, o aumento de imóveis visualizados nas casas de 3, 4 quartos, na casa dos 130% de aumento, e nos de lead ali entre 87% e 116%, como você comentou, isso realmente é verdadeiro. Como também é verdadeiro a diminuição. Tá? A gente tem essa opção, tem esse público-alvo, que essas pessoas que estão dentro de apartamentos e precisam de uma qualidade de vida superior numa casa, identificam que a casa vai atender sua necessidade de família, mas também existe a verdade de que pessoas que estavam em apartamentos de 4 quartos, por conta de pandemia e por conta de redução de custos, passou para um apartamento de 3 quartos. Pessoas que estavam em 3 quartos, voltou para uma pesquisa ali de apartamentos para 2 quartos. Então, ao mesmo tempo que o mercado ele tem pessoas procurando conforto e qualidade de vida para ter mais essa qualidade para a família, ao mesmo tempo existem pessoas que estão enxutando, pessoas que estão reduzindo essa questão de custos e a forma como lidar com o seu estilo de vida. Então, o movimento, como do próprio gráfico em si, teve o aumento ali, né, no gráfico de imóveis vistos, apartamentos de 2 e 3 quartos na média de 60%, e de leads, apartamentos de 2 e 3 quartos, uma média de 90% também de aumento. Né? Essa é a minha análise do que pode estar acontecendo, fazendo aí um entrelaçamento junto com a época de pandemia. Essa é a minha visão hoje. Eu vi uma reportagem da Globo recente, falando sobre o mercado de São Paulo, e na boca miúda, o Sadenberg fez uma pesquisa própria dele dos números para poder escutar os corretores, ele ligou para os corretores amigos dele e falou, mas está tendo muita separação por essa pandemia, Sadenberg. E filho, o pessoal engravidando, o pessoal aumentando a família, tem acontecido também com bastante frequência. O pessoal em casa está apaixonado. Eu não tenho nenhuma pesquisa, não, mas a pesquisa que eu liguei, o pessoal, não, eu estou vendendo muito para casal que separou. O cara está vendendo apartamento para separar da mulher. Com certeza, tem acontecido né? Também. Tem acontecido tanto com o crescimento da família, como no caso, infelizmente, a separação da família e o rompimento da família. Esses dois casos são dois fatores também, eu ia comentar lá na frente, são dois fatores que têm acontecido com muita frequência desde fevereiro para cá. Muita gente aumentando família e muita gente rompendo família, acontecendo o que você falou, separando. O índice de separação, pelo menos no nosso dia a dia, a gente, né, não tem esse dado computado, eu não posso falar sobre dados sobre isso, não tem esse dado aqui, mas no dia a dia a gente realmente escuta essas afirmações com mais frequência. Legal. Wellington, com vocês aí, Wellington. Obrigado, viu, Paulinho? Muito bem pontuado. Obrigado. Como é que está essa sua sensação? Você também está tendo mais buscas por casas do que, entre aspas, apartamento? Assim, o número maior, lógico, está em casas 4 quartos e apartamentos 2 quartos, aqui os dois maiores percentuais, né? Como é que você está sentindo isso aí? Bom, só reafirma aí o que o Valim falou. É bem isso mesmo. Esse período de pandemia tem feito com que as famílias tenham olhado diferente para dentro do lar, né? E principalmente no quesito locação, conforme, né, o Valim esclareceu, a procura é muito grande por imóvel casa, e principalmente casa maior. Então, assim, nós chegamos a alugar imóveis aqui em menos de 2, 3 dias. Às vezes o imóvel não sobe, não chega a subir para o portal. E aí acontece. Então, muitas vezes é o vizinho, é uma pessoa ali bem próxima ali que a casa já vem, a vistoria de saída, ela já vem atrelada ali ao novo interessado. Então, isso é muito bom. Para a gente, assim, tem sido muito bom. A questão a comparação com o apartamento de 2 quartos, agora mudando o foco um pouco para vendas, é o pão quente, né? O apartamento de 2 quartos em Taguatinga, porque é o que mais tem. Existe a carência do apartamento de 4 quartos em Taguatinga, porque esse público está indo lá para Águas Claras, quem procura em Taguatinga não tem. 3 quartos, né, defasado. Então, o pão quente aqui de Taguatinga, que a gente vende, que nós vendemos sempre, existe uma procura mais recorrente, é o apartamento de 2 quartos. Então, assim, existiu sim essa quantidade de leads, essa quantidade de procura, voltada para esses dois tipos de imóvel, apartamento de 2 quartos
que não deixam de vender, está sempre acontecendo. E casa, com certeza, casa é um despertar, eu acho que pela peculiaridade de Taguatinga, né? Quem quer permanecer em Taguatinga tem a opção de ficar em casa. A gente tem pelo menos 70 mil unidades imobiliárias em Taguatinga, entre apartamentos e casas com registro. Dos 222 mil habitantes, tem 70 mil unidades imobiliárias. Então, quem quer permanecer em casa e está buscando isso, de fato, tem essa oportunidade, esse aumento, sim. Nós afirmamos, sim, que diariamente faz parte do nosso, pelo menos desse último trimestre que a gente tem acompanhado, casa tem sido um alvo considerável, sim. Obrigado. Se você juntar a quantidade de casas de 3 quartos com 4 quartos e juntar apartamento de 2 quartos e 3 quartos, só ficar nesse nicho aqui, você vai ter basicamente a mesma quantidade de ofertas, muito próximo, sabe, em Taguatinga, casas e apartamentos. E apartamentos. Bom, eu vou deixar aqui agora em aberto. Eu acho que a gente já tocou bastante, né, nos assuntos que a gente queria tocar. Eu acho que já deu para ter uma visão muito clara que o mercado de Taguatinga está, sim, aquecido, que o pessoal... Estou muito feliz, viu, doutor Getúlio, pela sua colocação aí da questão comercial, né, que o mercado, que o comércio de Taguatinga está forte, sempre foi forte, né? O Taguatinga foi o maior arrecadador de ICMS do Distrito Federal durante muitos anos. Então, assim, a gente percebe, então, o que o senhor está colocando, que Taguatinga continua pujante nesse sentido. E sobre a questão do apartamento de 4 quartos lá para o pessoal ir para Águas Claras, a gente fez um webinar recente e aqui uma pesquisa do PDAD disse que 22% da população que vai para Águas Claras é de Taguatinga. Taguatinga é o povo que mais migra para Águas Claras, e segundo, Guará, e terceiro, Plano Piloto. Né? Então, assim, o que vocês estão dizendo está coincidindo com a questão da pesquisa feita pelo Instituto, feita a cada 2, 3 anos, aí, que é o PDAD. Então, assim, mostra claramente que o mercado de Taguatinga é um mercado pujante, e pelo que o doutor Getúlio está me colocando aqui, até o mercado bem barrista, né? Então, assim, o doutor Getúlio é o mais barris de todos os barris taguatinguenses. Deixa eu fazer um comentário. Fala, doutor Getúlio. Para você entender a estatística, porque a estatística você diz que Taguatinga tem uma variável muito grande de valor entre o menor valor e o maior valor. É que Taguatinga, o extremo sul de Taguatinga, o extremo norte, são 13 quilômetros. Então, a Taguatinga, você tem os endereços por ordem alfabética. Tem A, B, C, D, E, F, vai até o M. Mas tudo em Taguatinga se concentra no A e B. Então, todos os lançamentos, todos os apartamentos, quase tudo é A e B. Então, quando cresce a letra, cai o preço e aí dá essa discrepância. Então, quando você mora no M, então ele está 10 quilômetros do centro. Então, isso é muito importante você entender. Mas tudo que é caro está no A e no B. Então, o endereço A, QSA, QNB, QSA, CNB, todos os lançamentos, tudo que acontece é nesse pedacinho. Verdade. Excelente ensinamento, Getúlio. Aprendi mais essa, Getúlio. Fantástico. Quanto mais distante vai ficando, mais barato vai ficando. Entre aspas, é um fator geralmente normal, padrão das cidades, no caso. Né? Se fizer uma pesquisa só de A e B, vai rivalizar com Águas Claras os preços. Mas se abranger tudo, cai. Entendi. Entendeu? É isso mesmo, Hélio? O que você fala com o mestre aí? Verdade, o Getúlio dá aula, né? Ele falou em Taguatinga, então ele é pai, na verdade. Taguatinga tem uma situação também peculiar. A gente já tivemos lançamento na Sul e tivemos lançamento na Norte também. E é um público extremamente barreirista. É muito engraçado você pegar uma planilha de lead, é muito curioso, na verdade. Aquelas pessoas que compram na Norte, elas são 90% já tem um cotidiano ali. Não que dificilmente, mas poucos casos acontece que a pessoa mora em Taguatinga Sul e compra um imóvel novo lá em Taguatinga Norte, ou até compra um usado. Geralmente a pessoa está muito ali.
E voltando no nicho do âmbito comercial, aí eu afirmo também o que o Getúlio falou. Nós temos muitas locações comerciais que elas estão em pleno vapor. Tem empresas acontecendo, está mais degradado, né? Porque a gente está locando com carência, o contrato começa agora, mas só tem pagamento de aluguel daqui a 2, 3, 4 meses. Mas assim, as empresas estão acreditando. A empresa privada está voltando, né, ativa, está abrindo novos escritórios e a coisa está acontecendo. No âmbito geral comercial, no setor de locações, nós afirmamos aí, estou com o Getúlio 100%, que a coisa está voltando a acontecer e é uma retomada de forma geral do mercado imobiliário. Coisa fantástica, é bom saber. Eu vou fazer só uma pergunta que o pessoal fez. Se você, doutor Túlio Romão, talvez eu possa responder melhor, mas se o Wellington souber e o Valinho também souberem responder, por favor, vamos complementar. Existe algum projeto de melhoria para o final do Pistão Sul? Vocês estão sabendo de algum projeto, alguma coisa nesse sentido? Vou terminar o alargamento, que ele faz a bifurcação na metade do caminho, ele diminui aí. Então, há um projeto de abrir o resto da pista, ficar larga do começo ao fim. Ali tem um gargalo que atrapalha muito o trânsito. Legal, bom saber. Você sabe mais ou menos previsão disso, doutor Getúlio? Você tem previsão? Mais ou menos, o pessoal já falou? Previsão é que a gente ouve, vai começar mês que vem, mas mês que vem eu não falo o ano. Muito bom, muito bom. Valim, eu queria aproveitar aqui que já são 9h54, a gente já está no finalzinho do webinar, e eu gostaria, como quem falou penúltimo agora foi o Wellington, eu queria que você fizesse as suas considerações finais, agradecesse à população, depois eu vou passar para o Wellington nessa sequência, e o Getúlio. E eu vou aproveitar agora para agradecer a participação de todos vocês, aí, os participantes que estiveram aqui, e agradecer imensamente a vocês, palestrantes, né, que deram uma aula aqui para a gente sobre mercado efetivo, né, que vocês, quem está vendendo, quem está alugando são vocês, então quem sabe a realidade dos fatos, no final das contas, se está saindo contrato é vocês, a gente sabe uma tendência de busca, né? Vocês que sabem a tendência de efetivamente de negócios. Então, eu queria passar a bola para ti aí, Valinho, agradecer imensamente a todos vocês, viu, gente? Muito obrigado. Gratidão, Marcelo. Antes de mais nada, é um prazer estar com todos aqui, né? São grandes players do mercado. Obviamente, nós ali do Know-how Imobiliária estamos sempre de portas abertas para todos vocês e para toda a população, para todo mundo que está nos assistindo, está nos acompanhando. Estamos ali situados na Avenida Comercial Sul, ao lado do Bradesco. Estamos ali há 30 anos, né? Obviamente que somos parceiros enormes desses grandes players aí, junto com a Cimóvel, junto com o Getúlio Romão, escritório imobiliário. Itaguatinga está nos nossos corações, né, Marcelo? Eu sou filho e criado em Itaguatinga, meus pais, o nosso presidente Ricardo Valim, o meu super-herói, incrível, um profissional maravilhoso e, enfim, não tenho o que falar sobre ele, nosso diretor, nosso presidente. Tanto ele quanto minha mãe são filhos de Itaguatinga, né? Meu pai está no mesmo terreno ali da nossa imobiliária há 53 anos. Então, junto com o seu Getúlio Romão, quando eu falei que ia estar no webinar junto com o seu Getúlio ele já mandou um abraço para você. Então, um abraço aqui na live para você. Então, Taguatinga está nos nossos corações, né? Taguatinga, a gente entende que ela teve um desenvolvimento e um aumento que chegou no limite, né? E agora a gente está chegando no momento, numa visão de mercado, de enriquecimento dessa cidade maravilhosa que é Taguatinga, né? Hoje a gente tem poucos terrenos, como o Elton falou, imóveis novos vão ser cada vez. A gente passa por um período de maturação da cidade, a gente passa por um período de enriquecimento da cidade, e a nossa missão como imobiliária, como empresa, como profissional, é agregar nesse crescimento, agregar nesse enriquecimento, com muita humildade, com muito respeito, muita honestidade e muita gratidão por essa cidade maravilhosa. E antes de mais nada, queria agradecer ao DF Imóveis pela iniciativa, parabéns pela iniciativa, tenho certeza que o mercado imobiliário e o mercado de consumidor agradece de coração essa iniciativa. É muito legal a gente estar aqui compartilhando ideia, conversando, falando um pouco de tudo isso. Mas é isso, precisar da gente, a gente está ali. Forte abraço para você, Wellington. Passa lá depois para vocês tomar um café com nós.
Marcelo, um abraço para você também. E é isso, pessoal. Um beijo para vocês. Wellington, obrigado. Antes de você entrar, Wellington, eu vou só falar aqui que o Valim mandou parabéns para a DF Imóveis. Parabéns, Antônio, né? Meu nome é Antônio Marcelo, para quem não sabe, pelo cu. Agradecer o mestre Getúlio, viu, Getúlio? Amigo de mais de 30 anos, viajamos até os Estados Unidos, certa feita em convenções, ao colega doutor Wellington, né? Um amigo que conheci há pouco tempo, um profissional de quilate elevado e orgulho da minha segunda geração, com o Valim Filho, presente com tantas celebridades. Então, eu queria enaltecer essa colocação para todo mundo aqui. Obrigado, viu, mestre Valim, aqui no caso, né? Por favor, Wellington, suas palavras agora. Opa, satisfação demais em participar aqui. Eu queria deixar aqui também um forte abraço aí para o Silvio, que foi o fundador da Cimóvel, né? É a pessoa mais operante, pessoa muito admirável, e a Cimóvel está há quase 30 anos aí no mercado, né? Nessa pegada de incorporação, locação e vendas, e para a gente é uma grande satisfação, né? Fazer parte aí desse mercado que estritamente de Taguatinga, né? E querendo cada vez mais ter parcerias lá no Noroeste, igual a gente está migrando agora, Lago Norte, né? E participando das redes lá que a gente está com grande acesso aí. Taguatinga para a gente aqui eu particularmente nasci aqui, moro aqui, então é muito bom conhecer os clientes que a gente se relaciona aqui, sentar no mesmo restaurante ali, ser uma referência aqui do local, e só tende a crescer, né? Com esse centro administrativo sonhado aí, esse novo túnel, nós estamos num super momento aí de Taguatinga. É uma RA muito conhecida, né? Antiga. E a ideia é que cada vez mais esse mercado de imóveis aqui tem essa continue pujante, né? Continue na crescente. Agradeço aí o Getúlio, que sempre pessoa fantástica aí, é um mestre mesmo aqui, sempre ensina a gente. Eu e o Valinho, que somos da segunda geração, aprendemos demais. E é isso, é muito bom fazer parte desse nicho. E é você, Marcelo, junto com o Alexandre, que promove esse mercado imobiliário. Hoje nós sentamos na roda aqui de amigos aqui para discutir o mercado imobiliário. Vocês são sempre referência. Essa lupa com relação à busca lá no portal fala muito sobre vocês. O público, o corretor, o dono da imobiliária, quem está ali, o consumidor final, ele se identifica muito fácil, acha muito fácil o que ele procura. Ele entende da cidade ali dentro do portal. Então, assim, ele se encontra muito fácil. Então, satisfação enorme fazer parte aqui. Para mim, realmente é uma honra, e que a gente continue nessa crescente junto aí. E que nós estamos acreditando muito nessa retomada do mercado imobiliário. Para a gente, nós já estamos colhendo frutos desses dias aí. Valeu? Muito obrigado, né? Manda um abraço para o Silvio. Muito obrigado mesmo, viu? Eu queria aproveitar aqui para colocar a sua lei aqui, ó. Obrigado e parabéns mais uma vez. O Haroldo Bonfim mandou um abraço para todo mundo. A Remax Nexus, tá, FRC, eu não sei quem é, retribuiu os meus agradecimentos a esse especialista de Taguatinga, excelente aprendizado e visão de mercado de Taguatinga. Obrigado. É o Franklin Ramos aqui, está mandando um recado para vocês, né? Agradecimento, tá? Doutor Getúlio, agora, por favor, doutor Getúlio, faça a nossa honra de dar um encerramento ao nosso webinar e o agradecimento a todos nós. Obrigado, doutor Getúlio. Eu quero agradecer a oportunidade de estar presente e relatar um fato novo que a pandemia criou, que não era uma constante no mercado. Um fato novo, coisa muito interessante. O proprietário está aprendendo a conviver com a tal de carência. Antes, a carência de 1 mês era até quase que normal. Uma carência de 6 meses, tem proprietário que não engoliu até hoje e está tendo que aceitar. Então, ontem mesmo eu liguei um contrato com carência de 6 meses. O inquilino queria 8, o proprietário só dava 2. E aí veio o trabalho do corretor para encurtar esse prazo. Eu consegui até 6, mas fechei. Então, foi muitos contratos recentemente com carência de 6 meses, coisa que não existia no mercado antigamente. Então, o proprietário está aprendendo com muito custo. Então, esse é o trabalho do corretor, fazer os ajustamentos para a coisa acontecer. Então, senão não tem negócio. Mas que o webinar continue, e eu agradeço a lembrança do meu nome sempre. Eles dizem que eu sou professor de nada, eu estou aprendendo com vocês até hoje. Muito obrigado para vocês. Obrigado, mestre. Obrigado, pessoal. Até a próxima, Valeu. então. Um abraço, galera. Até mais. Pessoal, gratidão.